Antes dos começos de Brasília, Lúcio Costa projetou no plano piloto que a universidade ficasse na vizinhança da esplanada dos ministérios. Revisitado, entre 1959 e 1961, a criação da UNB foi a questão cultural mais séria, mais desafiante e empolgante que se colocou diante da intelectualidade do país. O caráter monumental do projeto ficou claro no discurso da inauguração, no auditório Dois Candangos, onde então ficava a reitoria e atualmente o prédio da Faculdade de Educação. O ministro da Educação e da Cultura, Antônio de Oliveira Brito, dava conta da ambição do futuro que se pensava. No primeiro vestibular, 1.000 estudantes se inscreveram. À época da inauguração, 500 docentes estavam prontos para dar aula e em apenas 3 meses da sanção da lei de criação, a UNB foi posta nos trilhos. Lúcio Costa imaginou uma grande praça de imensa amplitude que abrigaria os principais órgãos da UNB e a chamou de Praça Maior. Na verdade, todo o conjunto foi pensado para ser uma espécie de entrada magna para o campus. Os esboços de Niemeyer anteviam a grandiosidade desse projeto. O conjunto foi inicialmente formado por um imenso pórtico que revelava o prédio da reitoria, o conjunto dos museus de ciências, artes e da civilização brasileira. Esse último vincularia Brasília às tradições históricas e artísticas do povo, no nosso esforço secular para criar a civilização. A biblioteca e o auditório, chamado de Aula Magna e pensado para receber a Assembleia Geral da Unesco em 1964. Esse plano nunca saiu do papel. Se fôssemos imaginar algo concreto, parecido, o arquiteto Oscar Niemeyer nos remeterá à sede das Nações Unidas em 1952, que ficou pronta em Nova York. Brutalmente interrompida pela ditadura, a UNB perdeu 80% do seu corpo docente, entre eles Oscar Niemeyer e Lelé. Em 1965, perceberam que não podiam mais trabalhar. Foi certo fazer isso? Não era melhor ter resistido por dentro? E os professores que ficaram? Até hoje, esse é um tema difícil de abordar. Os projetos do conjunto arquitetônico foram abandonados por quase uma década. Dessa maquete que mostra a Praça Maior e o ICC ao fundo, somente aquele prédio continuou a ser construído e não da forma como havia sido pensado. A construção do ICC durou de 1963 a 1971 e não foi ocupado de maneira ordenada pelos institutos e pelas faculdades como se imaginara. Essa foto mostra o ICC sendo construído e a Praça Maior, crua, ao fundo. Essa primeira fase da arquitetura da UNB foi suplantada na década de 70 por uma segunda, de traços notadamente brutalistas, mais concreto armado, menos vidro. Prédios importantes de Brasília, como os Palácios da Justiça e do Itamaraty, que começaram a ser construídos em 1960, só foram inaugurados também naquela década. O regime proibiu qualquer construção que facilitasse a integração dos estudantes. Mesmo assim, o Teatro de Arena foi construído em 1972 e se tornou um verdadeiro feito para aquele contexto. Uma década depois, em 1982, serviria de espaço para a Assembleia dos Estudantes. Ainda nos anos 70, os atuais prédios da Biblioteca Central e da Reitoria foram erguidos e o projeto de Praça Maior foi repensado como um projeto de paisagismo. Hoje a Praça Maior existe, como pensada pelo paisagista Fernando Chassel. Os projetos monumentais servem de exemplo de um futuro passado, de um futuro imaginado, mas que foi interrompido pela brutalidade da ditadura. Da época, apenas ficou o ICC, imenso vestígio do que seria um marco do modernismo no Brasil. Ao reconhecermos essa imaginação enquanto projeto, lembramos de um porvir, de um caráter monumental imaginado como espaço no qual o homem ganharia dimensão coletiva, e talvez por isso ameaçasse tanto o regime e por ele foi destruído.